Olá a todos, que Jesus nos inspire e nos ajude para o estudo deste dia. O capítulo de hoje é o capítulo 26, Dai de graça o que de graça recebeste. E o capítulo bastante curto, mas muito bonito, como todos que a gente costuma falar, e muito profundo, começa com uma passagem de Mateus, onde Jesus falava para os apóstolos. Isso quer dizer que era uma orientação ao que os apóstolos poderiam, deveriam e sugerindo como eles seguissem nas suas pregações, nos seus ensinamentos, na divulgação da palavra e do que Jesus vinha mostrando para eles. E ele fala mais ou menos isso: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. A princípio, parece bastante estranho, né? Porque fala em atitudes que eram, assim, pelo menos estranhas, né? Mas a gente sabe que Jesus não falava para um grupo, para uma época, para um povo. Jesus falava para o espírito imortal. Jesus falava para uma interpretação a cada tempo, a cada momento, e sempre tinha uma mensagem a nos dar e que precisava de interpretação. Então, antes da gente pensar um pouco nessa interpretação, de cara a gente pode dizer que se até aqui a gente tinha alguma dúvida que Jesus falava da vida futura, da vida espiritual, ou da não existência da morte, aqui está provado que Jesus está falando não só da existência da vida espiritual, como da possibilidade de interação com esses espíritos. Quando ele diz, expeli, expulsai os demônios, eles existem. E isso não era uma prática comum, era até proibido se fazer isso na época de Moisés. Mas então aqui a gente diz, a vida espiritual está retratada aqui. E aí, a gente ainda segue meio em dúvida, né? O que quer dizer tudo isso com o de graça, dai de graça o que de graça recebestes. Mas Kardec, com orientação dos espíritos sempre, mas na sua sensibilidade, coloca aqui na sequência algumas passagens bastante significativas. As preces pagas, aquela passagem dos vendilhões que são expulsos do templo e a mediunidade gratuita. E normalmente quando a gente chega nesse capítulo, principalmente nós da doutrina, nós estudiosos e leitores do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem a tendência a achar que este capítulo é um capítulo que está nos falando da mediunidade que deve e precisa ser gratuita. E aí a gente embarca nessa história, se preocupando muitas vezes em demasia com relação a isso, a prática mediúnica e a necessidade da gratuidade nesse trabalho. Eu não estou aqui dizendo que isso não seja verdade, mas eu acho que nós estamos num momento de ir além disso. A gente já sabe disso. E não cabe a nós julgarmos quem possa fazer diferente disso. Isso tem a ver com cultura, com grupo social, com meio, com país onde isso possa acontecer. Não cabe a nós, porque muitas vezes a gente fica acusando, né, se preocupando com isso, quando na verdade a gente tem uma mensagem muito mais profunda, muito mais importante para cada um de nós com essa passagem que Jesus nos fala. E Jesus aqui, ele estava combatendo aquela religiosidade não só aparente, mas também paga. Era um costume da época. Era um costume que você pagasse, que você comercializasse a sua remissão, a sua libertação, a sua possibilidade de se conectar novamente a Deus. Dependendo da sua classe social, era comum na época o sacrifício, né?
para que se conseguisse essa libertação, né? E Jesus queria combater esse comércio. Era comum pagar-se as preces, era comum o sacrifício de animais, né? Você sacrificava um animal para que isso representasse a sua libertação, a sua purificação, mais importante de tudo. E a gente também, novamente, ouve isso, fica sabendo disso e fala assim, nossa, que absurdo. Eles sacrificavam animais, achando que com isso eles iam curar eles mesmos, eles iam ficar bem, eles iam ou expulsar os demônios, ou enfim, estar em contato com a divindade, estar mais próximo de Deus. Será que nós temos condições de criticar isso tanto assim ainda ou já? Hoje em dia a gente não sacrifica animais, né? Graças a Deus nós evoluímos. Mas assim, é tão comum a gente saber que aquele vizinho vai no centro hoje à noite e aí a gente fala, deixa eu dar uma ligadinha. Não, hoje em dia nem precisa dar uma ligadinha, a gente manda um WhatsApp para ele colocar meu nome lá na urna. Ou então eu falo assim, encontro lá, né, no elevador, tá indo no centro, reza por mim. Faz lá um pedido por mim. E a gente está muito ainda acostumado, eu diria, a terceirizar a nossa espiritualidade. E é isso que Jesus critica, e muito fortemente, e neste capítulo Kardec juntou em tudo. E aí vem a passagem do Vendilhões do Tempo, que tem também toda uma situação que às vezes é digna de mais interpretações. É aquele momento que Jesus chega no templo, um lugar destinado à sua espiritualização, ao seu contato com Deus, e ele encontra lá um verdadeiro camelódromo, vamos dizer. As barraquinhas, os comerciantes, todos que vinham ali para vender seus produtos, e é dito que Jesus chega, destrói tudo, derruba tudo, né? Isso nós não vamos nem entrar nesse mérito, não é o nosso objetivo aqui, e é muito também dito que talvez essa história não tenha sido tanto assim, né? Só curiosidade, Jesus não era lá muito bem visto. Não sei até que ponto que Jesus teria uma autoridade, de certa forma até social, para chegar no lugar e aprontar tanto. Era um lugar cheio de segurança, soldado, enfim. Mas isso não importa. O que importa, mais uma vez, é o símbolo, é a mensagem espiritual, né? A gente acabou de falar. Jesus não falava para o aqui e agora. Jesus falava para a nossa eternidade, para que a cada momento da nossa evolução, da nossa caminhada, a gente pudesse interpretar essa mensagem. Então Jesus, ele não estava falando da destruição em si ali. Jesus estava dizendo para nós que o importante era cuidar deste templo. E este templo está dentro de nós. É o nosso templo interior que era o importante, não o aqui e agora, não aquela vontade imediata de conseguir ou de terceirizar, né, a religião, a espiritualidade, ou qualquer forma, não só de se purificar, mas de chegar a Deus. E aí a gente pode pensar, moxa, legal, eu acho que é por aí mesmo, né? A nosso objetivo é realmente buscar mais significado na nossa vida, né? É realmente que a gente estamos já nesse ponto, né? A gente já sente muitas vezes que quer se modificar, que não quer só, né, soltar ali no ponto morto e descer de maneira sem modificação, aquela mesmice, né, de sempre. Mas muitas vezes a gente não sabe como. E é aí que vem o arremate do capítulo, que é quando, é até o título dele, dar de graça o que de graça recebeste. Buscar esta gratuidade de Deus, da beleza da criação em tudo e em todos. Buscar cuidar deste nosso templo interno, desta dádiva do viver, que, ao que nos conste, nenhum de nós pagou nada por isso. Ninguém precisou comprar nada.
Da mesma forma que tudo que está disponível na natureza nos é dado simplesmente pela amorosidade, pela plenitude da criação. Ah, mas ainda assim, como assim? Nós não vamos fazer grandes mudanças. Nós nem temos condições disso. Mas sim, buscar estar vivo em cada situação do nosso dia a dia, dos nossos pensamentos. O capítulo começa, ressuscitai os mortos. Muitas vezes a gente segue morto-vivo, Muitas vezes a gente segue vivo, mas na verdade estamos mortos por dentro. E olha só, Jesus diz, limpai os leprosos, ou seja, tirai, A lepra era uma coisa muito forte, muito temida, Se afastava do leproso, ele era totalmente rejeitado. E ele fala, limpai, ou seja, é possível se refazer. É possível ressuscitar os mortos do ponto de vista simbólico, trazer vida para nossas vidas. E hoje, mais do que nunca, nós temos tido a obrigatoriedade de começar a aprender a valorizar a vida em cada movimento do nosso viver. Agradecer um sol maravilhoso quando a gente sai de casa, que aquece, que ilumina, que dá colorido à vida. Mas a gente está tão acostumado ao nosso ponto morto de sempre, que é capaz que a gente saia e só consiga pensar na reclamação daquele trânsito que a gente pega na marginal todos os dias por 40 minutos. Quando ele é inevitável, quando não tem jeito, porque eu tenho que atravessar a cidade, eu tenho que ficar ali, eu moro em São Paulo, talvez fosse importante a cada momento cuidar desses valores que nos são dados gratuitamente. E percebendo isso em nós, talvez a gente consiga chegar no trabalho com mais colorido, com essa luz do sol que brilhou em nós. Talvez buscar o nosso vizinho e tentar oferecer alguma coisa que para nós é fácil, Tem gente que tem facilidade em ir lá, troca a lâmpada, arruma, a pia entupida, e fazer isso, dai de graça o que de graça recebestes. Somos possuidores de um potencial que a gente não tem ainda tanto conhecimento, mas Jesus nos disse que o reino de Deus está dentro de nós. Então este potencial está em nós, esta luz, esta capacidade de buscarmos o nosso melhor em nós mesmos está em nós. Cabe a nós termos coragem de cuidar deste nosso templo interior, o nosso templo de significado, de propósito, porque esse propósito existe. Se eu tenho a certeza no amor do Criador, eu consigo saber que isso está em mim também. E estando em mim, eu posso sair com mais esperança, com mais clareza, com mais respeito. E eu sigo então fazendo o quê? Dando de graça o que de graça recebemos. Então, amigos, que possamos, a cada movimento, a cada dia, tentar buscar Deus em nós, Deus em tudo, porque assim é a beleza e a gratuidade da criação. Que assim seja. Graças a Deus.